sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia do pão recheado com linguiça de pernil suíno, com mussarela e cebolinha. Olha aí que legal, ó. Olha que bacana que fica. E o mais legal dessa receita é que nós vamos assar em 3 métodos de cocção diferentes. Vamos assar na assadeira furadinha, na assadeira lisa e também nos tijolos refratários. Vai ser muito legal essa receita. Então, hoje no canal Chefe Mancuso, pão recheado com linguiça de pernil suíno e queijo mussarela. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita, vamos utilizar 2 tipos de fermento. O fermento biológico seco é o fermento principal e temos aqui o fermento natural, que é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, tira o fermento seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Se você não tiver ainda o fermento natural, só tira ele da receita e faz o processo da mesma maneira que nós vamos fazer agora. Inclusive, não precisa aumentar a quantidade de fermento biológico seco, tá bom? Nas mesmas quantidades que nós vamos fazer aqui agora. Hoje nós vamos utilizar a fermentação mista. E nós temos os seguintes ingredientes. Temos aqui 300 gramas de farinha de trigo branca, farinha premium, tá? Uma farinha mais forte. Tenho aqui 3 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de açúcar, 100 gramas de fermento natural já ativo, 180 ml de água, 20 ml de azeite e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. A água vai entrar na receita variável, tudo bem? Quando não tiver mais nada seco, vamos colocar o nosso azeite. Misturamos bem, vamos para a sova do nosso pão. Sovamos 3 minutinhos, depois colocamos o sal e sovamos mais 3 minutinhos em média, até atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Iniciamos com o fermento, o açúcar. Nesse momento a gente pede a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula. A gente tira o excesso de massa que tem na mão e verifica a umidade da própria massa. Olha lá, ó. Ainda tem ingredientes secos, tá? Então nós vamos colocar o restante do líquido, ó. E vamos continuar a mistura. Não temos mais nada seco aqui na nossa massa, vamos agora colocar o azeite. E nesse momento, pessoal, nós temos que acreditar no processo, tá? Esse azeite vai fazer parte da massa através da mistura, tá? Não desista, não coloque mais farinha aqui na sua massa, tá? Vamos lá! Olha lá que legal, pessoal, o azeite já faz parte da massa, ó. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Para ter a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Olha lá, ó, como que a massa está rasgando fácil, tá? Com a massa dessa maneira, a gente não consegue segurar a fermentação. Então nós vamos sovar 3 minutinhos, aí nós vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. Aí nós vamos fazer esse teste novamente, combinado? Vamos lá então, vamos para a sova do nosso pão. E após 3 minutos de sova, pessoal, já temos uma elasticidade mínima na nossa massa, ó. Então agora a gente abre a massa e vamos colocar o nosso sal, sem medo de ser feliz, hein? Vamos lá! Misturamos agora e sovamos por mais 3 minutinhos. E após 3 minutos de sova, pessoal, vamos conferir o nosso ponto de véu, a elasticidade do nosso pão, ó. A gente tira um pedaço da massa e faz o teste que a gente fez no início da sova. Tenta abrir a nossa massa o mais fino que a gente conseguir, ó. Aquela massa que estava rasgando, ó, não está mais, tá vendo, ó? Agora a gente tem uma elasticidade. Essa aqui é a certeza
de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Agora nós temos que deixar essa massa descansar, porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Se eu tentar modelar os meus pães agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente fecha ela aqui, ó, novamente para segurar a fermentação, tá? Faz esse movimento aqui com as mãos, dá um beijinho na massa e deixa ela descansar por 20 minutos. Daí nós vamos continuar a nossa receita. Vamos lá! E após 20 minutos de descanso, vamos dividir a nossa massa. Vamos cortar em 3 partes iguais. Vamos lá! E para uma pré-modelagem, vamos bolear essas massas, ó. Levamos tudo aqui para o final, juntamos aqui com a mão e fazemos esse movimento aqui, ó. Lembrando que é uma pré-modelagem, não precisa ser o redondo perfeito agora, tudo bem? Vamos lá. Massas boleadas, agora precisamos deixar descansar novamente. Ativamos a elasticidade de novo, né? Então, a gente não consegue modelar o nosso pão logo em seguida da pré-modelagem. Vamos deixar descansar por 20 minutos, tá, pessoal? Vamos colocar um plástico aqui em cima e já a gente continua a nossa receita. E enquanto nossa massa descansa, vamos comentar sobre o recheio do nosso pão. Escolhemos para essa receita a linguiça de pernil suína, junto com o queijo mussarela e a cebolinha. E agora, pessoal, vamos para algumas contas que a gente tem que fazer para trabalhar com pão recheado, tá? Geralmente a gente coloca 50% de recheio sobre a quantidade de massa que a gente vai rechear. Aqui nós temos 3 massas de 200 gramas cada, combinado? Então nós vamos ter que ter 300 gramas de recheio no total, 100 gramas de recheio para cada massa. E como que a gente faz esse cálculo? A gente coloca 80% sobre o recheio principal, sobre o produto principal do recheio, que no nosso caso é a linguiça de pernil suína, 20% de queijo e a cebolinha é o aroma adicional aí desse nosso recheio, tá bom? Então a gente sempre faz esse cálculo, 80 do recheio principal e 20 do queijo. Se fosse calabresa, 80% de calabresa e 20 de mussarela. No nosso caso aqui, nós temos 240 de linguiça de pernil suína e 60 gramas de queijo mussarela, tá? Totalizando 300 gramas. Agora a gente vai misturar esses ingredientes aqui e temos o recheio do nosso pão. Para essa linguiça, pessoal, a gente pode comprar ela assim e a gente tira ela aqui, ó, tá? Dessa tripa que a gente tem, ó. Ou senão você pode pedir no seu açougue para ele vender já a massa pronta, sem embalar, tá bom? É muito mais prático para você e também para o açougue, combinado? Então agora nós vamos fazer a mistura desses 3 ingredientes. Vamos lá! Muito bem, nossa mistura está pronta e agora nós vamos para o recheio do nosso pão. Chefe, nós vamos colocar esse recheio cru mesmo dentro do pão? É isso aí, pessoal. Essa é a forma tradicional de trabalhar com o pão recheado com esse tipo de linguiça. Mas você pode, se você quiser, refogar essa linguiça antes, tá? Daí você pega uma assadeira, coloca essa linguiça, não coloca o queijo e nem a cebolinha, só a linguiça. E aí você leva para o forno um pouco, deixa uns 20 minutos, daí você tira e escorre a gordura dessa linguiça e aí você acrescenta o queijo e a cebolinha e faz o recheio do seu pão. É uma opção, tá? Hoje nós vamos trabalhar com o recheio dessa forma que vocês estão vendo aqui. Vamos lá! Nossas massas descansaram por 20 minutos e agora vamos para a modelagem do nosso pão. Temos aqui a massa que descansou por 20 minutos, temos o recheio, 100 gramas de recheio e temos um pouquinho de farinha que vai nos auxiliar no início da modelagem. Vamos fazer a modelagem filão, tá, pessoal? Ó, pegamos a nossa massa, essa parte de cima a gente coloca aqui na farinha, tá? E agora a gente vem com ela para cá, abre levemente, olha que fermentação linda, ó. E agora a gente coloca o nosso recheio.
E aí nós vamos distribuir o recheio junto com a massa. Ó, nós vamos abrindo o recheio e a massa junto, tá? Ó. Olha que legal. E agora a gente vai fechar o nosso pão. Pessoal, aqui nós temos a seguinte opção. Tem muitas pessoas que fecham normal, né? Pega aqui, fecha, faz a modelagem e leva para a fermentação. A gente gosta de trabalhar com o que a gente chama de 3 sorrisos. A gente fecha 3 vezes o pão, fazendo com que o recheio fique no pão todo, não fique só no meio do pão. Tá? Então nós vamos trabalhar da seguinte maneira agora. Ó. Vamos lá. Pegamos nessa parte aqui do pão e trazemos até um pouco antes da metade. Ó. Fazemos assim e apertamos. Por que a gente chama de sorriso? Porque a gente fecha daqui até aqui, ó. Antes da metade, tá? Ó. Agora a gente vai pegar essa massa novamente, não lá atrás, aqui em cima, e nós vamos fechar um pouco depois da metade, ó. Venho e fecho, ó. Tá? Formando o segundo sorriso. E agora a gente vai fechar o nosso pão. Olha lá, ó. Pego aqui e fecho o pão. Fazendo o terceiro sorriso. Ó. Essa parte aqui é o que a gente chama de chave do pão. É ela que vai segurar a modelagem, olha lá. A gente coloca para baixo, aperta levemente, tá? E nós temos a modelagem pronta, ó. Aqui é mais fino, aqui mais grosso e aqui mais fino. E em todo o pão nós temos o recheio. Nós vamos fazer essa mesma modelagem aqui com as outras duas massas. Nossos pães estão modelados, agora vamos para a fermentação final. Vamos pegar uma assadeira, colocar um pano de cozinha, eu gosto de colocar um algodão cru, tá? E aí a gente vai colocar esses pães para a fermentação final. Depois, como proposta aqui da nossa aula, nós vamos assar um pão na assadeira furada, um pão na assadeira com a manta de teflon e um pão a gente vai assar em cima dos tijolos refratários, tá bom? Aí a gente vai fazer 3 métodos de cocção aqui na mesma receita, combinado? Então agora vamos colocar esses pães no pano para fermentação. Temos aqui então uma assadeira, temos o pano, colocamos um pouco de farinha e vamos colocar os nossos pães aqui, ó. Coloco aqui, dando um espaço aqui e um espaço aqui para ele fermentar, olha lá. Ó. Colocamos o segundo e colocamos o terceiro. Tá? Chefe, eu não vou assar em outro local, eu vou assar direto na assadeira com furinho ou direto na assadeira com a manta de teflon. Eu posso deixar fermentar já dentro da assadeira? Com certeza, pessoal, pode sim. Aqui a gente vai deixar fermentar no pano, porque a nossa proposta é assar em 3 locais diferentes, tá bom? Então daí depois a gente vai fazendo todos esses processos. Se você já souber aonde que você vai trabalhar esse pão no forno, aí você pode já colocar para crescer direto na assadeira que ele vai para o forno, tá bom? Então agora a gente vai colocar um plástico aqui em cima, cobrir com o próprio pano e aguardar a fermentação. Em média 40, 50 minutos para esse pão aqui, tá bom? Então vamos lá, fermentação final. Para esse nosso pão, nós vamos ter que trabalhar com o vapor. Portanto, temos essa assadeira aqui, ó, no fundo do forno, tá? O forno está sendo pré-aquecido. E temos essa assadeira para gerar o vapor necessário para o brilho e para a crocância do nosso pão. E tivemos a fermentação dos nossos pães, pessoal.
Agora vamos iniciar o método de cocção. E vamos para os métodos de cocção da receita de hoje. Vamos assar um pão nessa assadeira furadinha, vamos assar o outro pão nessa mesma assadeira, só que com a manta de teflon em cima, simulando uma assadeira lisa, e vamos assar o terceiro pão em cima dos tijolos refratários, tá? Todos no forno doméstico, todos com uma temperatura de 280 graus nos primeiros 8 minutos. Depois a gente vai baixar a temperatura para 230 graus e deixar por mais 15 minutos em média, tá bom? Todos nessa mesma temperatura, todos com vapor. Nós vamos produzir o vapor com uma assadeira vazia que está no fundo do forno aquecida. Toda vez que a gente colocar o pão, nós vamos gerar o vapor com essa assadeira. Combinado? Então esses serão os nossos métodos de cocção. Vamos iniciar pela assadeira furadinha. Passamos uma fina camada aqui, ó, de óleo, tá? Para não grudar o pão. Com o auxílio de uma espátula aqui, ó, a gente vai tirar o pão daqui e colocar aqui, ó. E agora nós vamos realizar o corte e levar para o forno. Jogamos um pouquinho de farinha aqui em cima. Ajuda a proteger o pão e também ajuda no desenho do nosso pão, né? E agora nós vamos fazer o corte. Para o corte do nosso pão, temos aqui uma lâmina, ó. E a gente vai fazer o corte tradicional. Eu não preciso virar a lâmina dessa vez, tá? Vamos fazer o corte reto mesmo. Vamos fazer 2 cortes aqui, ó. Um corte. Onde terminou o primeiro corte, começamos o segundo. Sempre, pessoal, para o pão recheado, a gente corta até sentir o recheio, tá? Pode fazer 2 ou 3 cortes, tá bom? Olha lá, ó. Quando a gente começa a enxergar o recheio, o corte está correto, tá bom? Vamos levar agora para o forno. E temos a cocção do nosso primeiro pão, pessoal. Pão assado na assadeira furadinha. Agora vamos para o segundo pão. Vamos assar em cima da manta de teflon dentro da assadeira ainda. Vamos lá. Temos aqui a assadeira, colocamos uma manta de teflon e agora vamos colocar o nosso pão, ó. Tiramos aqui do pano. Colocamos aqui. Vamos fazer o corte e levar para o forno. E temos o nosso pão assado, pessoal, na assadeira com a manta de teflon. Olha lá, também abriu, também mostrou o recheio dele. Eu estou muito feliz com esse resultado. Agora vamos assar direto nas pedras refratárias. Vamos lá. E para assar o nosso pão nos tijolos refratários, vou contar aqui, ó, com a ajuda de uma pá, tá? Tenho aqui a manta de teflon e tenho o pão. E temos a cocção do nosso pão assado nos tijolos refratários, pessoal. Olha lá que legal. Agora então vamos deixar esfriar e já já a gente fala sobre o resultado dos 3 métodos de cocção. E esse é o resultado final dos nossos métodos de cocção, pessoal. Esse aqui foi feito na assadeira furadinha, esse aqui na assadeira lisa, né? A assadeira furadinha com a manta de teflon em cima. E esse aqui foi assado no tijolo refratário. Muito legal o resultado. Todos os 3 pães abriram a pestana, mostraram o recheio. Olha lá que legal. A diferença mínima entre eles é que esse último pão aqui já estava com uma fermentação avançada. Então ele não tinha tanta força assim no forno. Mas ficou muito legal. Valeu a pena pelos testes que nós fizemos
aqui no nosso canal, tá bom? Então, pessoal, não desistam da receita. Chefe, não tenho assadeira furadinha, faz na assadeira lisa mesmo. Chefe, dá certo fazer na assadeira sem ser nos tijolos refratários? Faz na assadeira furadinha. Chefe, eu quero testar o pão rústico nos tijolos refratários, dá certo? Olha aí, pessoal, fizemos 3 métodos de cocção numa receita só para mostrar que é possível ser feliz fazendo pães com as nossas condições, tá bom? Aproveitem todas essas dicas e vamos juntos para a cozinha. Pessoal, que legal! Tivemos uma resposta excelente nos 3 métodos, né? Olha aí. Aqui a assadeira furada, esse a assadeira lisa e aqui o tijolo refratário. Muito bem, não desistam da receita. Vamos ser felizes fazendo pão. E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso, pessoal. Eu fiquei muito feliz com o resultado, viu só? Trabalhe com as condições que você tem aí na sua casa, tá bom? Vamos experimentar um pedaço aqui, vamos lá! Pessoal, ficou um sabor incrível, a linguiça ela teve a sua cocção, ela não ficou crua. Você também pode escolher a linguiça que você mais gostar. Não precisa ser de pernil suíno, pode ser uma linguiça toscana ou da sua preferência aí, tá bom? O importante é ser feliz fazendo pão. Vamos juntos, até o próximo vídeo, um grande abraço, beijo, outro. Tchau, pessoal, valeu, tchau, tchau.